Fala aí, gente, eu sou o Lucas Docas. Nesse vídeo de hoje falarei para vocês sobre como montar seu feudo. Especificamente nesse vídeo falarei sobre como proteger seu feudo. Sim, já estamos no mais interessante, né? Coisa assim. Então, a dica é a seguinte: existem várias formas de se proteger, que não mudaram da Idade Média para cá, apenas se aprimoraram, mas continuam sendo as mesmas. E você pode e deve, se assim quiser, utilizar elas para se sentir mais seguro. E quais são essas formas? Eu vou falar de forma resumida, porque alguns já vão entender de cara e não vão precisar ver até o final do vídeo. E outros vão querer ver exemplos e coisas assim, então, já vou deixar a forma mais direta primeiro e depois ir com exemplos. E tem três formas de defesa. A defesa pela distância, pelo desinteresse, pela força e pela resistência. Quatro formas já. São essas as formas de defesa. A defesa pela distância é você se afastar de quem possivelmente irá te atacar, ou seja, ir pro fundão da zona rural de algum lugar. Eu, por exemplo, esse fim de semana que eu fui ver sítio lá para montar o Projeto Feudo, fui a alguns locais muito distantes. Em especial, um local me chamou a atenção, que é a comunidade rural do Luizinho, que fica perto de São José dos Ausentes, assim. E sinceramente, o local é tão isolado, mas tão isolado de tudo, que eu sinceramente duvido que alguém iria até lá só para atacar. A menos que fosse muito vantajoso, eu duvido que algum ladrão, alguma coisa assim, iria até lá. Então é presumível que as casas lá não tenham muros e talvez nem trancas. De tão afastado que aquela... Eu me arrependo do ver sítio lá, tá? Não, o Projeto Feudo vai ser um lugar mais próximo da estrada de asfalto. Relaxem. E mais próximo do aeroporto também, tá? Mas enfim, essa é a primeira proteção. Você está tão isolado de tudo que ninguém vai até você. E aí, nesse caso, também já caímos na segunda questão de proteção, que é o desinteresse. Qual que é a melhor forma de não ser atacado do que não levantar o interesse dos outros? E essa dica vale para tudo na vida, tá, gente? Ser desinteressante pode ser útil muitas vezes para você passar desapercebido por outras pessoas. Sejam elas pessoas chatas, sejam elas pessoas agressivas a você, seja ela o que for. Ser desinteressante pode ser útil às vezes. Não significa que você deva ser desinteressante o tempo todo para todo mundo, tá? Mas, isso é uma dica útil. Então, por exemplo, não ostentar muitas riquezas, coisas assim. Não tô falando pra você não ter, tô falando pra não ostentar, não ficar mostrando pra todo mundo que você tem. Porque, eu acho que todo mundo tem o direito de ter o que quiser e mostrar o que quiser, mas isso, de certa forma, é se colocar em risco, quer queira ou quer não. Não é porque o bandido é errado que ele vai deixar de existir porque você acha que ele é errado. Então, a ideia é tentar esconder essas coisas, tentar não ficar demonstrando muito. Pelo menos, isso é um provérbio chinês que eu lembro, quando você a caça, você não precisa ser mais rápido que seu caçador. Você precisa ser apenas mais rápido que a outra presa para que ela que seja pega e não você. Então, você não precisa ser completamente desinteressante. Você precisa ser menos interessante para o seu inimigo do que outra vítima dele. Apenas isso. Essa é a segunda forma de defesa. A terceira forma de defesa é pela força. Sim. E quando eu falo a força, eu falo a força das armas mesmo, tá? Eu falo em se armar, seja com arma branca ou com arma de fogo. Lógico, com arma de fogo é mais difícil, tem que tirar um porte, tem que conseguir, coisa assim. Velho, não que eu vou tentar te proibir de ter ela de forma ilegal, mas eu não vou ficar incentivando porque senão eu estaria fazendo apologia ao crime aqui. Isso poderia dar problema pra mim, entendem, tá? Eu não vou te proibir, mas eu também não posso ficar incentivando. Mas, de certa forma, você pode tirar seu porte legalizado. É só você estudar o que você precisa. Ter porte ou posse, coisa assim. Sem falar que existem armas de pressão que têm praticamente a mesma potência que uma arma de fogo, na letalidade. E não tem tantas restrições para você ter. Ah, e as armas medievais? Elas também podem proteger, mas sejamos sinceros. Talvez seja muito mais útil uma arma nova, potente, coisa assim, do que uma arma medieval. Na dúvida, tem as duas, se você puder. Se não puder... Mas o importante é o seguinte, tenha pelo menos uma arma de longo alcance. Não dependa só de facas, espadas e armas de curto alcance para se defender. Porque, por exemplo, você pode montar um muro e ficar se defendendo do topo dele com uma arma de longo alcance, tipo uma besta ou um arco. Esses eu tenho certeza que são legalizados e eu não estou fazendo apologia ao crime ao falar aqui no canal, né? Afinal, aqui no Brasil não existe restrição nenhuma para você ter uma besta, um arco ou coisa assim. Não sei se existe para você andar com isso. Provavelmente... só em locais muito específicos e só se uma autoridade policial ver você com isso, porque também eu duvido que se eles não verem vão ficar tentando descobrir se você tem ou não, sinceramente.
E tipo, se tiver desmontado, assim, eu duvido também que os caras vão te encher o saco por isso. Mas enfim, tenham armas, sejam armas de fogo ou armas brancas, mas tenham pelo menos uma de longo alcance, com munição, porque isso ajuda a garantir uma proteção razoável. Que essa é a proteção pela força, você forçar o seu agressor a ir embora, porque ele não tem como combater você. E por último temos a proteção de resistência, que é aí que entram os muros, os estoques, as fortificações e coisas assim. A proteção de força pode não ser tão vantajosa sempre, porque se você for pego desprevenido, ela não te protege tão bem. Lembrando, essas duas últimas aqui são proteções para casos efetivos que você tem que se defender. As outras são proteções para desincentivar a pessoa a te atacar. Essas outras duas são coisas para te defender efetivamente, tá? Caso o conflito já tenha se iniciado. Então, tipo, é necessário ter a proteção de resistência também. Ela é muito útil. O que consiste ela? Montar barreiras entre você e seu agressor. No caso, muros, portas, blindagens, trancas, armaduras que podem ser desde armaduras medievais mesmo, como a minha, até coletes à prova de bala, feitos de Kevlar. Por sinal, eu ainda estudo como montar uma armadura tipo, que seja tanto proteção de aço, quanto proteção de Kevlar. Assim eu vou ficar imune a balas e a cortes e coisas do tipo. Eu já estou estudando esse negócio, sinceramente. Eu vou montar pra mim uma dessas. E se eu conseguir tornar isso comercialmente viável, eu ainda vou vender. E, enfim, muros assim. E às vezes não só isso, mas tipo, manter um estoque de água e alimento acessível para você não ter que sair e se expor ao risco. Poder resistir por um tempo fechado, com seu agressor te cercando. Porque afinal, se for um pilhador e ele perceber que você está bem protegido e consegue se manter fechado, assim, ele não tem recurso para ficar te cercando para sempre. Uma hora ele vai ter que ir embora. E acho que, tipo, essas são as proteções aqui. Agora vamos aos exemplos. Proteção de distância é tipo, eu já dei o exemplo antes. E morar lá no Luizinho, a 17 quilômetros de estrada de terra da cidade mais próxima, assim. É tão longe, tão chato ter que ir até lá, que acho que nada contra quem goste, quem queira viver num lugar assim. Só que, tipo, eu imagino que o ladrão vai ficar de saco cheio, não vai querer te roubar por isso. Ladrão ou agressor, ou qualquer tipo de agressor que seja, assim. Ser desinteressante também é algo bom, que pode ser aliado à distância e coisas assim, e aos outros fatores. Então, tipo, não ficar ostentando muito. Não ter uma placa na frente da sua casa dizendo eu sou rico. Ou eu tenho R$1 milhão em barra de ouro. Tá bom, eu tô forçando, realmente. Mas, tipo, não faz sentido ficar ostentando muito. Mesmo porque existem coisas igualmente boas que são mais baratas na maior parte dos casos. E acho que a simplicidade nos torna tanto nos torna mais quanto nos protege do interesse de outras pessoas. Então, esse é um exemplo bom. Tipo, tira um porte de arma de caçador assim, mas se você poder ter uma boa espingarda em casa assim, ou tem uma boa besta daquelas de 200 kg de potência, uma coisa daquelas é mais maligna que qualquer arma de fogo, sinceramente. Uma flecha daquilo atravessa e sai rasgando todo o corpo de um humano, se você acertar ele. Aquilo é muito mais maligno que qualquer arma de fogo. A única coisa é que é mais lento para tirar, né? Porque demora mais que carregar. Mas até aí duvido que alguém queira te enfrentar com um poder desses, caso você tenha sido pego prevenido. E por fim, a proteção de resistência. Tenha sempre bons muros, boas trancas, um estoque de comida e água para poder ficar cercado por um tempo, né? E não sofrer com isso. E coisa assim. O ideal é você equilibrar tudo isso, todas essas proteções em seu feudo ou em sua vida. Mas tipo, é óbvio que algumas vão ser mais fáceis ou mais interessantes de serem feitas do que outras. Eu, por exemplo, planejo montar um castelo no meu feudo. E um castelo será uma excelente proteção no sentido de resistência. Ainda mais se tiver um bom sistema de abastecimento de água e de energia provido por mim mesmo. O que dificultará a vida de qualquer atacante. Então, tipo, esse é um exemplo, assim. Mas você pode ter os três. Tentar equilibrar é necessário? Olha, o ideal é você não ser zero em algum deles. Não ser zero em nenhum deles. O ideal é isso. Mas, tipo, você não precisa ser exatamente equilibrado. O fato de você ter todos eles de alguma forma, mesmo que em formas diferentes, já fará esse seu efeito. E já te protegerá bem. E acho que é isso por esse vídeo. Espero que tenham curtido, espero que tenham compreendido. Espero que eu tenha ajudado vocês a criar o feudo de vocês, ou a pelo menos proteger seu sítio, ou, sei lá, sua casa, si mesmo, coisa assim.
E acho que é isso. E eu espero não ter feito apologia ao crime, porque afinal, tipo, por mais chato que isso possa parecer, segundo as leis brasileiras, nós necessitamos de uma autorização para poder termos armas de fogo. Então, tipo, eu recomendo que vocês tenham, porque se eu fizer o contrário, eu vou ser punido por crime aqui. Mas aí é da consciência de vocês também. Eu não sou babá de vocês e não posso ficar cuidando. E acho que é isso, né? Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu, gente. Falou.